Você não se conhece porque você não conhece a sua própria história. Para entender o motivo de estarmos passando pelo que estamos passando hoje, é necessário entender a história, porque a história moldou o nosso presente. Então hoje eu vou te trazer 7 raps que me ensinaram muito mais que a escola. Porque, sinceramente, eu estudei numa escola pública a minha vida inteira e eu não aprendi praticamente nada. E quando aprendi ainda era distorcido. Porque esse é o objetivo, né? Eles querem que a gente morra burro, que a gente não entenda nada e que a gente não lute pelos nossos direitos. Mas o rap tá aí para nos ensinar. E assim como foi a escola para mim, pode ser para você também. É possível aprender história com música. E você sabia que teve um rapper que quase se formou em história? Fica comigo até o final do vídeo que a última música é dele. Então, sem mais enrolação, vamos começar pela música Os Guerreiros do Rappin' Hood. Cara, se você não conhece Rappin' Hood, eu acredito que o rap só é hoje o que é por causa desse cara, por consequência desse cara. Ele também salvou a vida do Sabotagem. Você sabia dessa? Se não fosse por ele, pelo Sandrão do RZO, indo buscar o Sabota lá na favela do Canão, enquanto ele tava muito mal, muito zoado e sem dinheiro nenhum e com zero perspectiva, né? Querendo parar de fazer rap. Os caras foram lá, resgataram ele e mostraram pra ele que era possível continuar assim, que o mundo precisava dele. O resto tá aí pra mostrar na história. Então, o cara é muito importante e a música que eu quero trazer dele é Os Guerreiros. Essa música, ela conta um pouco mais sobre a história do nosso país. Ele conta um pouco sobre a história da África, ele conta um pouco mais sobre o período colonial e as consequências que todo esse período causou nos dias de hoje. Ele cita Quilombo dos Palmares, por exemplo, né, que foi um grande quilombo de mais de 30 mil pessoas que resistiu à colonização por quase um século, né, e foi fortemente derrotado aí pelas forças estrangeiras, mas que resistiu e mostrou que dava para sobreviver e dava para construir uma sociedade sem ninguém mandando em ninguém. Em segundo lugar, eu quero trazer uma música de Dom L chamada Vila Rica. Vila Rica é uma cidade que hoje é conhecida como Ouro Preto em Minas Gerais. Ele conta um pouco mais sobre a história dessa cidade, uma cidade que foi o epicentro do ouro, né, Vila Rica, por isso esse nome. Uma cidade onde eles construíram muita riqueza e em cima de muito sofrimento, em cima do sofrimento do povo brasileiro, né? E hoje a todo custo é tentado apagar a história, apagar os motivos pelos quais essa cidade se tornou o que ela é hoje, né? Uma cidade colonial, muito rica e com nomes hoje nos museus dedicado a senhores de escravo. Mas não adianta tentar esconder isso do povo porque o rap tá aí para denunciar isso. Porque lembrem-se, o rap não é só música, o rap é denúncia, o rap é história e o rap é compromisso. Em terceiro lugar, também não consigo deixar de citar Racionais, que foi grande formador de opinião para mim e para milhares de pessoas no Brasil. Eles, desde o seu álbum de estreia, surgem como denúncia à situação do nosso país. A música que eu quero trazer em específico é Mil Faces de um Homem Leal, sobre Carlos Marighella. Confesso que eu não sabia muito sobre Carlos Marighella e normalmente quando eu tentei pesquisar sobre ele, as fontes que me deram é como se ele fosse um vilão da história. Só que a história, ela sempre tem dois lados. E se vocês perceberem, se vocês pararem para prestar atenção, a história do povo nunca é contada. Porém, Racionais mudou isso na música de quase 10 minutos sobre Carlos Marighella e sua história. Então eu recomendo fortemente que você ouça essa música, busque mais informações sobre Carlos Marighella, que foi um importante revolucionário do nosso país, que lutou pelo nosso povo e pela nossa liberdade. E não só isso, ele era considerado o inimigo número 1 da ditadura. Isso quer dizer muita coisa, não? Em quarto lugar, eu quero trazer a música África, da Negra Lee. A nossa rainha e lenda viva do rap já começa a música citando figuras importantes na história como Martin Luther King e Malcolm X. Nessa música ela nos mostra um pouco mais sobre a história da África, sobre seus heróis, sobre os acontecimentos, que está extremamente, fortemente ligada ao nosso país. É muito importante você saber disso. É uma música muito linda, cantada na voz dela, que é linda também, e que ao mesmo tempo nos ensina sobre a história do nosso país. Ela, por exemplo, cita a Revolta dos Males, que é muito importante caso você não conheça e que está ligado, mesmo que indiretamente, a Marighella, por exemplo. É muito importante você saber dessa Revolta dos Males que teve aqui no nosso país. E aí, tá gostando do vídeo até aqui?
Então deixa seu like, se inscreva e comenta aí se você também conhece músicas que te ensinaram sobre história ou sobre qualquer outra coisa. Fica comigo porque eu ainda tenho muito conteúdo bom para te mostrar hoje. Em quinto lugar, eu trouxe a música Imigrante do Dom. Sim, mais uma do Dom L, porque eu consigo fazer um vídeo inteiro só sobre as músicas que ele me ensinou alguma coisa. As músicas dele sempre são muito fortemente ligadas à história, à política e a acontecimentos do nosso país. Dom, ele não fala nessa música somente sobre o passado, mas também como um futuro que pode ser sombrio caso o sistema atual continue avançando fortemente e destruindo tudo que toca. Dom fala sobre a sensação de se sentir imigrante dentro do seu próprio país, não se sentir pertencente ao seu povo, não se sentir pertencente à sua própria cultura. Você já se sentiu assim? Você já se sentiu deslocado dentro do seu próprio povo? Então isso tem um motivo, isso não é do nada. E ele conta um pouco mais sobre isso, ele denuncia algumas coisas, enfim, é uma música excelente, recomendo muito. Em sexto lugar temos a música Movimento do BK. Essa música vem do álbum O Líder em Movimento, que é um álbum totalmente histórico e político. O BK tá falando sobre diversas situações e principalmente sobre política, porque política representa tudo no nosso país. O BK já inicia a música com fortes denúncias e nos desejando liberdade. Ele cita Tupac, cita Notorious Big e cita Malcolm X, assim como Negrali. E BK nessa música lança o seguinte questionamento: pensem no preço, quer fazer alguém pensar no mundo onde bota um preço na cabeça de quem pensa. Essa música é excelente. E ele também fala sobre Thomas Sankara, ele fala sobre revolução e principalmente sobre a união do povo, que é o mais importante. E a última música que eu venho trazer pra você é Corra, do Djonga. Lembra que eu falei pra você que tinha um historiador aí que quase finalizou a faculdade de História? Então, essa pessoa é Djonga. Ele fez até o 7º período de História e acabou indo pro rap, né? Ele acabou indo pro lugar que ele deveria estar. E, diga-se de passagem, o cara ensinou muito e continua ensinando. Todos os seus álbuns têm denúncias, todos os seus álbuns são sobre história, todos os seus álbuns são verdadeiras aulas, ainda mais para pessoas que, assim como eu, não tiveram acesso à educação de qualidade. E essa música escolhida, Corra, mostra o verdadeiro conhecimento sobre história que esse rapper tem. Com um beat melancólico, ele nos conta como foi a chegada dos portugueses e o período de colonização no Brasil. Ele sempre faz fortes denúncias sobre a situação do nosso povo e do nosso país, e também nos aponta os verdadeiros culpados desse nosso sofrimento. E você já tinha ouvido alguma dessas músicas? Já tinha prestado atenção que essas músicas estavam ensinando história e você não percebeu? Depois, se ouvir essas músicas, volta aqui nos comentários e me diz o que achou. Você realmente aprendeu alguma coisa com elas ou não? Se você gostou desse vídeo e ficou até aqui, recomendo fortemente que você acesse meu canal para mais conteúdos como esse, de extrema qualidade, pensados com muito carinho. Meu nome é Bessa, provavelmente de um lugar distante, e até a próxima.